E aí, você sabe fazer essa soma de frações? É uma questão simples, mas ela possui muitas etapas se faz muito tempo que você não estuda frações, se você não consegue fazer de cabeça, ou mesmo se você nunca viu esse assunto. Então, eu vou te explicar passo a passo como resolver, e agora sem mais enrolações, vamos começar. Quem sabe fazer isso aqui de cabeça, consegue resolver muito simples, porque entre 3 e 6 você tem 6, dividido por 3 dá 2, então 2 mais 1 dá 3 sobre 6, que dá 1 meio. Eu falei muito rápido porque realmente é uma coisa tranquila de se fazer, mas você não é obrigado a saber disso. Então eu vou te explicar o passo a passo correto. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente vê uma operação, soma ou subtração entre frações, é ver os denominadores, que são essas partes de baixo da fração. Se eles forem diferentes, e eles são nesse caso, a gente precisa calcular uma coisa chamada MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E para a gente não entrar em explicações complicadas, eu vou mostrar para você. E para te mostrar, eu quero que você preste atenção e relembre comigo a tabuada do 3 e do 6, beleza? Como é que fica? O 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, vezes 4 é 12, e por aí vai. No caso do 6, 6 vezes 1 é 6, vezes 2 é 12, vezes 3 é 18, e por aí vai. O que é que acontece? Todos esses números, 3, 6, 9 e 12, eles são múltiplos de 3, porque eles são resultados de uma multiplicação do 3 para algum outro número. A mesma coisa vale pelo 6. O 6, o 12 e o 18 são múltiplos de 6. O mínimo múltiplo comum quer que você pense qual é o menor múltiplo, ou seja, resultado de multiplicação, que é comum aos dois números dos denominadores. Quando a gente olha aqui, a gente percebe, por exemplo, que o 12 ele é múltiplo de 3 e que o 12 também é um múltiplo de 6, mas ele não é o menor. Porque, por exemplo, o 6 é múltiplo de 3 e o 6 também é múltiplo de 6. Então, isso aqui é o MMC. Mas, para a gente não ter que ficar montando essa tabuada toda vez, tem uma coisa na matemática que a gente faz para poder agilizar a nossa vida, que é a fatoração. E eu vou te explicar como é que é fazendo. A gente vai fatorar o 3 e o 6. A gente utiliza esse formato para fatorar. O que é que a gente faz? A gente vai tentar dividir esses números pelos menores números primos possíveis. O que são números primos? Vamos lembrar o 2, o 3, o 5, o 7. São aqueles números que só são divisíveis por eles ou por um. Então, como é que fica a fatoração? Eu poderia dividir os 2 por 3, mas eu vou começar a dividir por 2. Por quê? Eu preciso dos menores números possíveis. O 3 é dividido por 2? Não, porque a divisão não fica exata, fica 1,5. Então a gente só vai repetir o 3. Mas o 6 divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu posso usar o 2 de novo? Não, porque a divisão não fica exata. Então eu vou utilizar o próximo número primo, que é o 3. Agora eu vou dividir o 3 por 3, que dá 1, e o 3 por 3, que dá 1. E assim a gente encerra a fatoração. Quando todos os números que estão sendo fatorados se tornaram 1, aí a gente encerra a fatoração. E esses números que a gente encontrou aqui do lado, eles formarão um produto, uma multiplicação, para fazer a gente chegar no MMC. 2 vezes 3 é igual a 6, e esse é o MMC dessas frações. Então, revisando até agora, o que é que a gente fez? A gente utilizou a fatoração dos denominadores, que são esses números da parte de baixo das frações, para encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número possível que é um múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Agora nós iremos reescrever essa soma. A soma que nós temos é 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, ok? Vamos reescrever essa soma com o MMC. O MMC será um novo denominador, ou seja, a parte de baixo. E aí a gente precisa reescrever o que está em cima de acordo com esse número. E como é que a gente faz? A gente divide esse número pelo que está embaixo e multiplica pelo que está em cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mesma coisa para esse termo aqui. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Nós pegamos o MMC, dividimos pelo que está embaixo e multiplicamos pelo número que está em cima. Beleza? 2 mais 1 sobre 6. 2 mais 1 dá 3 sobre 6. E nós podemos simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. 1 meio. Essa é a resposta correta da questão.
Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando como funcionam essas operações entre frações. Eu recomendo que você dê uma olhada. Por esse vídeo é isso e eu te vejo no próximo. Até mais!